noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao programa Perfil e Negócios. Hoje a gente tem uma convidada super especial, uma pessoa super querida aqui comigo. Eu tô falando da Ale Tosi, que é cineasta, é uma pessoa super criativa e com um currículo invejável, tá, gente? Uma amigona. Muito bem-vinda, Ale. Obrigada, Gal. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Ai, que bom ter você aqui. E vai ser um bate-papo super esclarecedor, porque a gente vai falar de uma área que é complexa, que as pessoas não entendem tanto, que é o audiovisual. Conta pra gente um pouco da sua carreira profissional. Como começou? Bom, na verdade foi uma carreira que me encontrou, eu diria, né? Eu comecei a estudar cinema, porque antigamente a gente chamava como cinema e não como audiovisual, quando eu tinha 14 anos de idade, porque no meu colégio aqui em São Paulo, a gente era obrigado a escolher entre teatro, videocinema ou informática. E aí naquela época eu dizia, jamais ficarei na frente do computador. Então eu já fazia peça de teatro na escola, porque o meu colégio tinha essas possibilidades de exercer essas atividades culturais e artísticas. Então comecei a estudar videocinema aos 14 e me apaixonei completamente. Na escola? Na escola. Fazia parte da grade curricular como português, matemática, química, biologia. E aí eu comecei a estudar aos 14. Aí no ano seguinte, aos 15, a turma que fazia o curso junto comigo decidiu pedir para os professores continuarem o curso. Então, aí a gente fazia as aulas fora do horário curricular, né? Então no período da tarde e tudo mais. E aí eu tinha certeza absoluta que era isso que eu queria fazer de faculdade, que era isso que eu queria fazer da minha vida, assim. O ato de contar histórias, eu diria. Eu sou apaixonada por contar histórias. E eu sou apaixonada pelas histórias das pessoas, né? Então, eu juntei isso para minha carreira, para minha vida, assim. Eu adoro escutar as histórias que as pessoas têm para me contar. Então, eu fiz faculdade de cinema. Em São Paulo, na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado. Depois, para complementar uma parte mais teórica e do pensamento humano e tudo mais, eu estudei filosofia na Universidade de São Paulo, na USP. Depois eu fiz especialização de roteiro, de história da arte, estética da arte. Agora estou fazendo minha 20ª pós de direção teatral também. E comecei a trabalhar desde muito nova, assim, acho que no último ano já da faculdade, já comecei a trabalhar profissionalmente, onde eu fiz o meu primeiro trabalho no mainstream, né, no cinema grande, assim, que a gente chama do audiovisual, com um longa chamado Garotas do ABC, do Carlon Reichenbach. Sim. E por coincidência da vida, foi o primeiro trabalho, foi como assistente de elenco, foi a única vez que eu fui assistente de direção de elenco. Aí logo depois eu fui para as outras funções, onde eu fiz produção, direção de produção, executiva, assistência de direção, etc., roteiro e tudo mais. Aí fiquei uns anos nisso, depois voltei para a direção de elenco, onde eu já estou faz uns 16, 17 anos mais ou menos. E aí nesse meio do caminho agora eu tomei a decisão também de começar a contar as minhas próprias histórias, ou as histórias que eu me apaixono das pessoas, as histórias que me tocam, que eu acho que são importantes serem registradas e faladas. Estou aí, já há mais de 20 anos trabalhando. Caramba, bastante tempo. Bastante. Você pode falar de outros trabalhos que você fez? Posso sim. Na verdade eu fiz bastante coisa. Nunca tive essa questão, né? Se eu aparecia trabalho, eu aceitava de tudo, porque eu queria aprender também, né? Por mais que eu tenha feito faculdade, eu acho que tem uma parte prática que te ajuda muito a experimentar todas as funções, porque o audiovisual é um trabalho coletivo, não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho que todo mundo coloca o seu tijolo, eu diria, né? Um leva o tijolo, outro leva a argamassa, outro leva a areia, outro leva depois a tinta, e aí vai construindo uma casinha ali para contar uma história. Então eu queria realmente passar por diversas funções
para conhecer o todo, para quando eu tivesse realmente um pouco mais velha e mais madura, eu tivesse esse lugar um pouco mais amadurecido para contar essas histórias, entendeu? Então, eu aceitei muitos trabalhos em diversas funções. Tem alguns que são os trabalhos que me marcaram, assim, a vida, né? E que todos eu fiz com muita dedicação e com muito amor, mas aqueles que eu falei, gente, esse daqui teve um quê de trabalho especial, assim. Eu tenho um parceiro muito legal que é o André Ristum. Então, todos os filmes que eu fiz com ele são filmes muito especiais, desde o primeiro curta que Você a pode gente... falar o nome dos filmes, até para quem está em casa. Desde o primeiro curta que a gente trabalhou junto, que é um curta super experimental, chama de Glauber para Girges, que são cartas trocadas entre o pai dele e o Glauber Rocha, porque eles trabalhavam juntos. Depois a gente fez uns outros projetos, aí a gente fez O Meu País, que é um filme super sensível, que conta a história de 3 irmãos. A Voz do Silêncio. O último que a gente fez juntos agora foi uma série chamada Colônia, que eu não sei se o público assistiu, mas quem não assistiu, veja. Eu ouvi falar muito um projeto muito especial que conta sobre os hospitais psiquiátricos, em especial um hospital Colônia, lá de Barbacena. E esse foi muito, muito, muito especial, com um elenco incrível. Tem uma atriz maravilhosa chamada Regiane Faria, que é uma atriz mineira que eu conheci quando eu fui dar aula de produção de elenco no Festival de Cinema de Tiradentes. E a gente se conheceu, se apaixonou, assim, um pelo trabalho da outra. Ela nunca tinha saído de BH e um belo dia ela me ligou para vir para São Paulo para começar, né, a conhecer esse mundo do audiovisual paulista e tudo mais. E ela fez esse trabalho e foi a primeira atriz que eu vi num set de filmagem que fez a equipe inteira chorar. Assim, eu nunca tinha visto esse tipo de coisa na vida, assim, foi um negócio bem emocionante. Eu acho que são essas coisas mágicas que o cinema traz pra gente, assim, de pessoas especiais. E aí depois, filmando o processo, a gente descobriu que ela tinha uma história da família dela, de acontecimento dentro desse hospital. Então eu digo que são essas coisas que... As mágicas, mágicas, né? Que o cinema traz pra gente, assim. Então foi um projeto muito, muito, muito especial que eu adorei fazer. O Lobo Atrás da Porta, do Fernando Coimbra. O Fernando é um parceiro maravilhoso, que eu adoro muito. Agora há pouco tempo a gente filmou mais um longa dele também, que agora deve estar nessa fase de montagem e tudo mais. Eu adoro cinema, né? A coisa de contar a história nessa 1 hora e pouco, 2 horas, assim. Mas, ultimamente, tenho feito muito mais séries. E a série mais marcante que eu acho que eu fiz ultimamente foi o Sintonia, que eu fiz todas as temporadas, deve lançar a 4ª temporada agora. O Sintonia é um projeto muito do coração, onde, para defender o elenco, eu fiz um trabalho muito curioso, que eu acho que talvez ninguém faça, que eu escrevi um texto de defesa dos atores versus os personagens, versus a história em São Paulo atual. E mandei isso para aprovação, sabe? Não fiquei lá só falando, esse ator é legal. Eu falei, não. Fez uma tese. Eu fiz praticamente uma tese. Claro, com a cena que a gente tinha feito dentro de um estúdio, com os atores ali indicados e tudo mais, depois de uma série de testes e tal. E foi muito legal, assim, porque foi realmente um aval, uma teoria de que aqueles atores iriam funcionar para aqueles personagens por N razões e tudo mais. E, de fato, deu certo, né? Tá aí para comprovar. Com certeza. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. E foi muito legal também fazer esse projeto num lugar onde eu pude fugir do óbvio em alguns aspectos, outros ainda não. No sentido de dar mais oportunidade para atores que não são do mainstream e que são atores que estão aí batalhando, que estão aí tentando construir sua carreira em grupos de teatro, em colégios da periferia de São Paulo. Então, eu fui buscar atores em diversos lugares, assim. Então, isso foi muito legal. Muito legal. Uma pesquisa mesmo. Foi uma pesquisa mesmo de gente que tinha para mim um lugar mais próximo do mundo real, sabe? Assim, não era um lugar, não sei, que tava... Sair do óbvio, né? Exatamente, Da escalação sair óbvia. da escalação óbvia, assim.
Então, para o público, parece que são rostos novos, né? Mas a gente sabe, são atores aí, inclusive, alguns muito premiados no teatro, Sim. mas que não têm um acesso ao grande público, Sim. assim. Então, não teve tanta oportunidade. Não teve tanta oportunidade para no TV, exato, no exato, exato. Sim. Então, isso foi muito legal de fazer, assim, de construir. É um elenco, para mim, que eu tenho um afeto, um carinho, assim, gigante, sabe? De transformar de alguma forma, né? A Rosana Mares, por exemplo, é uma atriz que estava trabalhando muito pouco, né? Estava eventualmente fazendo uma peça ou outra, assim. E eu lembro que fazia tempo que eu não tinha notícias dela e tal. Um dia eu fui assistir uma peça da Denise Weinberg. Ela estava trabalhando na produção da peça. E aí eu encontrei ela e eu falei, não, tem que chamar ela para testar, assim. E aí ela fez o Sintonia e fez uma diferença radical na carreira dela, assim. Sim. Então, essas coisas eu gosto bastante de contribuir, assim, de trazer para perto. Bom, a gente está falando de um dos maiores mercados, né, do Brasil, né, onde tem aí uma enorme empregabilidade. E aí eu queria que você explicasse para o grande público mais como que é esse mercado de audiovisual, como funciona, como é o mercado nacional. Eu acho que o ideal para a gente construir uma indústria mesmo do audiovisual era que tivesse uma escola de audiovisual em cada esquina, em cada bairro, de cada estado desse país. Porque o Brasil é um país riquíssimo de histórias, riquíssimo de histórias, assim, de muitas pessoas, de muitas experiências diferentes, né, de realidades diferentes, de uma mistura, né, de população muito grande, assim. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer, muita coisa para contar. Fora que o Brasil é um país extremamente criativo. Sim. É uma população muito criativa para várias coisas, né? Então, eu acho que o ideal mesmo é que a gente tivesse isso, sabe? De verdade, Sim. que não fosse realmente um mercado muito restrito. Quando eu fui estudar... É caro também, né? Eu tive um privilégio, na verdade, porque é isso, comecei a estudar dentro da minha escola, aqui em São Paulo, que era uma escola particular e tal. Quando eu fui fazer faculdade, o meu pai tinha falecido há pouco tempo, então, enfim, minha mãe era uma pessoa que trabalhava com laboratórios de neuropsicologia para pessoas carentes na USP, então ela não cobrava, então a gente teve esse lugar um pouco de não ter uma renda, assim, e tudo mais, então eu pedi bolsa na faculdade, então eu fiz faculdade com bolsa, na verdade. Sim. E aí, assim, acho que eu tive oportunidades, assim, sabe? Que eu acho que muitas outras pessoas não têm. Hoje em dia, tem alguns institutos oferecendo aulas, né, para isso, para vários tipos de comunidades e da população. Mas eu acho que tinha que ter muito mais, Sim. de verdade. Sim. Porque esse mercado é um mercado que gera um grande número de empregos, que faz parte da economia, sim, que é uma ferramenta de transformação de população, sim, que promove reflexões, né? Não acho que ninguém vai mudar o mundo. Eu acho que o que muda o mundo é a gente estar disposto à reflexão, estar disposto a promover pensamentos. Eu acho que isso é um lugar que deveria ter mais empreendedores de verdade que pudessem investir nessa área mesmo, de promoção, de reflexão da população. Né? Pensar sobre si, pensar sobre a minha realidade, pensar de onde eu vim, para onde eu vou, pensar o que eu posso transformar nesse meio do caminho, quem eu posso agregar, o que eu posso fazer de diferente. Então, eu acho que é um mercado que deveria ser aberto, sair da elite. Eu acho que a arte, no geral, durante a história da humanidade, eu diria, né? A gente ainda tem um resquício de pensamento que vem lá do Renascimento ainda, esse lugar um pouco que a arte diz respeito só ao interesse da elite, né? Sim. Quando os reis mandavam pintar os seus quadros, né? Só, e não pintavam os quadros da população. Então, eu acho que precisa mover isso. Não, desculpa, só para concluir, assim, porque eu acho que a arte pode ser de acesso a todos nesse lugar, assim, né, para a gente poder construir
esse tipo de pensamento. Então, existem as instituições agora ainda muito pequenas, né, que estão começando aí a promover isso, mas eu acho que dá para ter muito mais. Porque para entrar no grande mercado mesmo, é difícil. Não tem muito investimento, não tem, além de, né, então, não tem muitas escolas, não tem muitas instituições, não tem muito investimento mesmo, então é uma batalha para você conseguir fazer o seu próprio filme, por exemplo. Agora estão voltando alguns editais e investimentos do governo, então ainda a gente está engatinhando, eu diria. Você acha que ainda falta das grandes empresas, grandes multinacionais, patrocinarem, investirem nessas histórias nacionais, no audiovisual nacional? Acho que sim, acho que falta esse investimento das grandes empresas, acho que falta uma discussão de legislação cinematográfica, do audiovisual, para os técnicos e para os atores, para a gente poder ter um investimento maior de união e de proteção da nossa cultura brasileira. Então, para que esse investimento seja cada vez mais... né, a gente trabalha, esse dinheiro volte para outras produções próprias nacionais e tudo mais. Então, acho que a gente tem que unir a categoria como um todo para brigar por essa legislação nossa de investimento, porque é um mercado realmente, a gente vê em outros países do estrangeiro, que tem alguns lugares que é a terceira economia depois de laranja e automóveis, entendeu? Então, por que não? O cinema aqui no Brasil pode ser esse lugar de geração de emprego também. E eu acho que é uma das áreas criativas da arte que reúne muitas outras artes, né? Então, acho que sim, acho que poderiam ter outros empreendedores. Até, assim, ter esses lugares, né, que eu não sei como estão muito bem agora, porque eu também me afastei um pouco desse departamento executivo, mas tinha desconto da lei, né? Então você investia em cultura, você tinha um desconto no seu imposto de renda e tudo mais. Algumas leis de alguns artigos da lei do audiovisual também promoviam esse investimento de algumas empresas. Eu acho que muitas empresas não sabem, na verdade, não têm acesso a essa informação de que podem investir em cultura, em arte, em audiovisual. Então, acho que falta essa comunicação de alguma forma, para entender que isso pode ser um bom negócio. Sim. Então, acho que sim, acho que precisa ter essa discussão mais amplamente, assim. Até porque o audiovisual ele tem uma cauda longa, né? Então, a visibilidade daquele patrocinador, daquele investidor naquele filme, naquela série, é por anos e anos, né? Que aquela marca está aparecendo ali naquele conteúdo. É um grande negócio. É um grande negócio, assim. A gente, assim, nós como técnicos, né, como artistas, assim, a gente gosta de falar do criativo, né? E fica nesse mundo da imaginação, do sonho, porque é a parte que a gente circula. Mas existe um lado muito importante de negócio, sim. Né? Além da contratação dos trabalhadores, o quanto que isso gera de renda per capita para o país, assim. Então, isso é muito importante ter, claro, ter aí, uma informação de maior acesso, eu diria, para todo mundo, sabe? É um negócio. Tem essa parte toda, né, dos distribuidores, dos canais, das salas de cinema, dos exibidores, hoje em dia dos players e tudo mais. É um grande negócio. São pessoas que estão lá fazendo números, assim, pensando em números, como fazer com que a publicidade maior de um projeto possa gerar mais vendas de ingressos. Né? E além da venda do ingresso, aí vende o refrigerante, a pipoca, a camiseta, a bonequinha, entendeu? Tem, assim, uma derivação de produtos gigantesca, assim. Então, é sim um lugar de negócios, mesmo. Ale, eu percebo que aqui no Brasil a gente consome muito filme, muita produção estrangeira, principalmente dos Estados Unidos. Você acha que existe um preconceito do próprio brasileiro em assistir nossas histórias, nossos filmes, nossas séries? Eu acho que antigamente a gente usava essa palavra do preconceito porque a gente tinha, na verdade, um tipo de cinema que era um tipo de cinema que não chegava a todo mundo, né? Sim. A gente teve uma curva, na verdade, de produções diferentes. Então, um audiovisual
trabalhou muito tempo com poucas produções de drama e tudo mais. Comédia acho que existia muito pouco. Tinham as comédias do Mazzaropi um pouco reduzidas. Depois o cinema perdeu esse incentivo. Daí veio a porno chanchada, que era um cinema um pouco diferente, né? Que não era de acesso ao grande público e tudo mais. E as nossas gerações dos nossos pais, tinham acesso, na verdade, aos canais de televisões, que eram 3, 4, né? Globo, SBT, Bandeirantes, Manchete, nem me lembro, mas assim, todos. Tupi, acho que a Tupi ainda antes de todas essas. Então, onde tinham algumas poucas produções nacionais. As salas de cinema recebiam apenas as produções americanas, né? Que vinham dos Estados Unidos. Então, eu acho que é recente, na verdade, as produções de outros países estarem chegando aqui no Brasil e aí a gente poder ter acesso, né? Então, a população está começando a educar o olhar novamente, porque daí está entendendo que ela pode ter, na verdade, um acesso a outro tipo de informação. Então, as pessoas mais jovens, por exemplo, eu vejo uma geração, sei lá, que tem 16, 18 anos, super especializada em cinema japonês, em mangá, em outro tipo de cinema que a gente não viu, que a gente não teve acesso nenhum, assim. Então, eu acho que é recente, na verdade, essa nova educação, né? A gente estava acostumado a ter poucas opções. Sim. Agora a gente tem uma vasta, né, produção, assim, de vários países que chegam até a gente, por diversos canais, pela internet, pelos players todos, essa possibilidade de você assistir coisas no próprio celular, coisa que não tinha, né? Tem, inclusive, hoje em dia, séries sendo produzidas num tempo muito curto. Então, outro dia eu trabalhei numa série, na verdade, francesa, que os roteiros eram de 10 minutos, na verdade, e que era feita exclusivamente para passar no celular. Então, isso é novo, né? Agora eu comecei a ver, acho que há pouco tempo, eu li uma matéria de uma série que está sendo produzida com capítulos de 1 minuto e meio. E é justamente isso, para você estar entre uma coisa e outra, você assiste ali um episódiozinho. E pronto. Então, eu acho que realmente a gente tinha esse preconceito porque eram pouquíssimas produções. Acho que a qualidade técnica, em alguns aspectos, era diferente. Tinha uma outra qualidade técnica que a gente não tinha como competir com o cinema americano, né? Tecnicamente falando. Então, o cinema americano era um cinema mais sedutor visualmente, tecnicamente. Sim. E que agora eu vejo que a gente está muito próximo aí de reconstruir esse olhar, de uma qualidade técnica muito semelhante a outros mercados internacionais. Então, acho que a gente vai quebrar esse preconceito, sabe? A gente vai conseguir transformar mesmo. Eu acho que tem uma questão cultural mesmo, né? Do mundo aqui ocidental, que a gente só quer ver o que é do Ocidente. A gente esquece o que vem da África, a gente esquece o que vem da Ásia. A gente não olha muito para o lado de lá e a gente deveria. Porque são outros tipos de pensamento, outros tipos de olhares, outros tipos de entendimento de vida, assim. Verdade. Ale, a conversa tá maravilhosa, mas a gente precisa fazer um intervalo rapidinho, mas já damos sequência a esse bate-papo super gostoso. O programa Perfil e Negócios volta já já. O programa Perfil e Negócio está de volta e quem está aqui com a gente é a Ale Tosi, cineasta e mestre na arte do audiovisual. Ale, queria saber de você o que significa a gente ter um audiovisual mais representativo, mais diverso. O que você acha? Eu acho maravilhoso, na verdade, assim. Demoramos, inclusive, para abrir essas portas, para mudar o olhar, para transformar. Como eu estava dizendo um pouco, assim, todo mundo tem história para contar. Eu acho super importante ter essa variação, essa amplitude de pessoas estando com a gente, assim, sabe? Estando com... Na verdade, as pessoas todas têm que ter direito à sua própria voz, à sua própria representação, se enxergar, se identificar, se encontrar, ter, na verdade, referências, né?
de caminhos a seguir, de quem eu sou, para onde eu vou ou para onde eu não vou. Então, acho que a gente demorou muito, na verdade, para abrir essas portas, né? A arte como um todo, né? A pintura, o audiovisual, a música. Eu acho que em muitos lugares a gente demorou para fazer com que todo mundo tivesse acesso e pudesse falar, na verdade. Então, eu acho maravilhoso a gente ter isso agora acontecendo. Assim, espero que isso tenha cada vez mais essas possibilidades para, inclusive, novas possibilidades de transformações e representações que vão surgir, né, daqui para frente. E você, Ale, trabalhou com diversos cineastas super renomados, artistas, atores. Como é que é trabalhar com essas pessoas? Eu adoro, na verdade, né? Eu acho que qualquer pessoa que acrescente no nosso impulso criativo, né? No nosso pensamento criativo, faça com que a gente aprenda coisas e realmente possa mudar o nosso pensamento, nossa reflexão, é muito importante, assim. Então, eu cada vez mais tenho feito essas escolhas, inclusive, de escolher projetos, de escolher diretores, parceiros, pessoas que vão me acrescentar enquanto pessoa, enquanto ser humano, assim, né? Que vão me ajudar a olhar coisas de outras formas, de outras maneiras, promover realmente uma reflexão diferente, sabe? Eu acho que eu fugi um pouco da parte... E isso não tem nada a ver com negar um projeto de comercial, por exemplo. Uhum. Eu acho que é muito importante, muito possível existir grandes projetos comerciais que promovem essa reflexão. Isso é muito importante. E isso existe e é possível de ser feito, né? Então, eu não estou dizendo que eu estou só fazendo cinema independente, nada disso. Aquela coisa que a gente fala, nossa, vou fazer para 3 pessoas assistir. Então, acho que eu tô procurando, na verdade, encontrar essa união, sabe? Esse lugar de comunicação que é possível para todo mundo, assim. Então, eu tenho feito esse tipo de escolha. E tenho feito escolhas também por projetos que possam causar algum impacto, sabe? Há pouco tempo atrás eu fiz, que é um filme também que não está pronto, um filme com a Ana Mulaerte, chamado O Clube das Mulheres de Negócios, onde é um elenco inteiro, quer dizer, um elenco inteiro não, é um elenco só de mulheres, assim. Tem 2 meninos protagonistas, eu não posso dar spoiler, mas é um filme super importante para ver e é um filme super feminista, assim, de uma causa feminista importante para todas nós mulheres. Eu até fui assistir algumas cenas com a Ana há pouco tempo, a hora que eu mesmo tendo trabalhado no filme, eu fiquei tão comovida e tão refletindo ainda sobre esse lugar do feminismo que ela acabou de me mostrar as coisas, eu comecei a chorar, assim, assistindo, porque eu falei, gente, sabe quando cai a ficha de que, nossa, eu já passei por isso? Então foi muito importante, sabe, ter feito esse filme. E tenho certeza que esse filme vai fazer muito sucesso. A Ana é uma... Eu acho que só 2024. A Ana é uma pessoa que se preocupa com isso, né? Com a representação, com dar a voz. Então eu gostei muito de unir meu pensamento com ela. Eu aprendi muito com ela, assim, de verdade. Então tenho feito essas escolhas nesse sentido. Acho que agora a gente vai ter um boom um pouco maior de documentários sobre projetos de impacto social, porque o Brasil precisa disso, defendendo todas as minorias, defendendo a causa indígena, defendendo a classe das mulheres, discutindo os temas do racismo. Então, eu acho que a gente está vendo uma produção de pessoas preocupadas em promover projetos que possam causar um efeito social importante mesmo. Eu estou produzindo um documentário meu, de uma história Fala mais. Muito importante, minha. Vou dar um resuminho bem pequenininho, mas é uma história super polêmica que ninguém fala e que eu tenho muita vontade realmente de chegar com esse filme quando ele estiver pronto lá em Brasília e brigar pelos nossos direitos, né? Eu tive uma gravidez trágica, na verdade, e tive que brigar pelo direito de aborto.
E isso foi muito difícil. Acho que no país, se a gente tivesse uma liberação dessa para todas as mulheres, Sim. de todas as classes, as mulheres teriam mais respeitados os seus direitos de vida, de verdade. E aí, quando eu passei por esse processo, eu entendi socialmente o quanto a gente perde a nossa voz, o quanto é dito pra gente que a gente tem que ficar quieto. Então, eu resolvi fazer esse projeto, contar essa história para que nenhuma outra mulher passe pelo que eu passei, sabe? Então, eu acho que isso é importante, de verdade. Acho que a gente tem que ter coragem de falar, tem que ter coragem de ajudar as minorias, tem que ter coragem de pegar na mão dos outros, tem que ter coragem de enfrentar. Eu acho que a arte abre essa possibilidade, inclusive da gente tirar, né, o que está dentro da gente, colocar em outro lugar, para que a gente possa continuar a vida, mas que também a gente possa trazer das nossas tragédias coisas positivas, né, pensamentos criativos positivos, de construção, eu diria, assim, para que a gente possa transformar mesmo nosso país, nosso mundo social. Dar voz para outras mulheres, né? Exato. Eu acho que se eu passei por isso e eu tenho essa habilidade e essa possibilidade de falar, eu tenho que falar em nome de todo mundo, assim, de certa forma. De todas nós mulheres que passam por isso e não sabem nem por onde começar. Eu também não sabia nem por onde começar e tive que ir lá enfrentar tudo isso. Então, é um filme onde eu mesmo sou minha personagem. Você na verdade. Produziu e dirige? Eu produzi, dirigi, escrevi e sou a própria personagem, porque documentário acaba sendo isso, né? Não tem como. Então agora a gente está na fase de finalização, né? Entrando aí, acho que deve lançar só o ano que vem, ou se bobear até 2025, vamos entender. Sim. Porque é isso, também tem poucos investimentos em projetos de mulheres dirigindo, de documentário e tudo mais. Então, eu acho que falta esse investimento, na verdade, também. Com certeza. E é engraçado, assim, porque eu comecei a procurar algumas empresas, inclusive também, para investir, empresas feministas, né, que trabalham pela causa feminista, mas esse tema é tão tabu que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar, não, vou apoiar esse tema, né, vou ter a minha marca associada a este tema. E elas não entendem, na verdade, que é um tema que não é para ser tabu, é um tema pelo nosso direito de vida. É diferente isso, né? Sim. Quando você entende o que significa. Então, eu acho que, enfim, acho que essas escolhas, essas mudanças, acho que o mercado vai começar a dar voz para tudo isso, sabe? De verdade. E que bom, Com certeza. E as políticas públicas podem contribuir bastante também nesse Podem. Podem e devem. Trazendo editais, exato. Que falem sobre determinados temas. Exato. Ter mais editais, ter mais investimento, ter mais possibilidade de abertura aí para variados tipos de representações, né? Acho que com certeza. Sim. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre os prêmios que você já recebeu, né, dos trabalhos que você fez. Fala um pouquinho. Na verdade, assim, a categoria de direção de elenco que eu tenho trabalhado atualmente também é uma categoria que ela não é tão representativa assim como em outros países, assim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o crédito de direção de elenco às vezes costuma ser o primeiro de alguns filmes, assim, né? De algumas séries e tudo mais. Porque se você faz uma escalação errada de um ator, você acaba com o projeto, eu diria, né? Sim. Coloca a pessoa no lugar onde ela não deveria ter voz ali, sabe? Assim, ela nem entende, né? Não tem o match ali do personagem com o ator, né? Sim. Fica esquisito de alguma forma. Mas eu tive alguns projetos como Lobo Atrás da Porta, ou como o filme da Laís Bodansky, Como Nossos Pais, que receberam prêmio pela produção que eu fiz, assim, que foi muito legal. Mas eu acho que é uma categoria que tinha que entrar em todas as premiações, do Oscar, do Festival de Veneza, de Berlim, de todos os lugares, para todo mundo. E, assim, e é engraçado que é uma categoria que são grandes mulheres que trabalham, né? Nos Estados Unidos, a maioria são mulheres. A maioria são mulheres. Nos Estados Unidos? Também. Inclusive, tem um documentário nos Estados Unidos que
que chama Casting By, que é de uma das maiores produtoras e diretoras de elenco do audiovisual americano, que é uma mulher. Assim, então, isso eu acho muito legal, né? Assim, mas eu não sei, pode ter sido uma associação minha, assim, né? Do quanto que essa categoria também não é tão representada, porque também não olhavam muito se a maioria são mulheres, exato. Sim. Bom, eu queria que você falasse dessa história de que a cara do diretor de elenco é quase uma lenda urbana. Por que isso? Porque ninguém sabe direito qual é nosso rosto, né? A gente conhece todo mundo, né? Assim, todo mundo, mas assim, a grande parte dos atores, atrizes. E às vezes até já aconteceu comigo, de eu sair na rua e encontrar alguns atores e dar oi, a pessoa ficar me olhando assim com uma cara do tipo, quem é essa maluca, sabe? Daí eu me lembro, eu falo, gente, nossa, a pessoa não me conheceu pessoalmente. Eu que vi muito material dela, vi muito vídeo e foto dela, e aí eu acho que eu já sou amiga, já conheço e tal, e saio cumprimentando, entendeu? Só que a pessoa nunca me viu, né? Então, porque eu vejo muito material, eu vejo muito vídeo, muita foto e tudo mais. Chamo poucas pessoas para fazerem teste presencial, mas eu vejo muita coisa, assim. Então, quando a pessoa vai para um teste presencial, aí ela me conhece. Mas do contrário, a gente acaba sendo uma lenda mesmo. Ninguém sabe qual é a nossa cara, sabe? É curioso isso, porque também acho que tem esse lugar de um distanciamento, né, da relação, que deveria ser quebrado, porque o meu trabalho depende do trabalho do ator e da atriz. Não tem como, o meu trabalho não existe sem o trabalho de vocês. Então, a gente tinha que se aproximar mais, tinha que ter mais troca, tinha que ter mais discussão, né, dos trabalhos, assim. Então, eu acho engraçado. Aí eu vou lá e me apresento para a pessoa, né? Eu falo, oi, eu sou a Letose e tal. Desculpa, eu te conheço, você não me conhece. Então é engraçado. Mas já aconteceu também de algumas pessoas virem até mim e falarem, você é a Letose, e não sei o que e tal. E eu falo, você é uma lenda, porque eu escuto muito falar de você e nunca te vi e tal. E eu falo, gente, exato. Eu acho divertido, mas eu acho que tinha que ter mais proximidade mesmo. Muito bom. Olha, a gente vai para mais um rápido intervalo, mas já a gente volta com essa conversa deliciosa com a Letose, cineasta, aqui no Perfil e Negócios. Voltamos já. Como prometido, o intervalo não demorou nadinha, né, gente? E já estamos aqui com o nosso programa Perfil e Negócios e com um bate-papo com a Letose, cineasta e dona de um baita currículo no cinema e na TV. Alê, dá algum spoiler aqui, fala pra gente qual é o seu próximo trabalho, dá pra revelar alguma coisa? Nossa, ainda não posso, a gente assina termo de sigilo. Mas temos aí algumas séries que vão ter continuidade, próximas temporadas. E tem algumas séries novas que eu tô começando, com alguns desses diretores e projetos que eu já citei, que eu tô muito animada para fazer, de verdade. E agora a gente está voltando com audiovisual no cinema mesmo, alguns filmes mesmo estão voltando. Então também tô bem animada para começar. Você é uma empreendedora, né, do audiovisual, porque eu acho que só quem se mantém por tanto tempo, né, tem que ser realmente muito empreendedor, seja como cineasta, como ator, enfim. Como é empreender no audiovisual? Olha, assim, eu diria que não é tão simples, não é tão fácil, assim, precisa de muita garra, muita determinação, vencer muitos desafios nesse sentido, mas a gente sempre brinca entre nós, assim, que é um bichinho que morde e que você não consegue largar mais, entendeu? É apaixonante, né? É um lugar de sonho mesmo, é um lugar que você trabalha, que você fica completamente apaixonado, e você fala, nossa, eu não sei mais fazer outra coisa da vida, assim, se eu tiver que mudar de profissão, eu não sei o que eu vou fazer. Mas vale a pena, assim, eu acho que assim, as possibilidades de trabalho cada vez estão se ampliando mais.
Eu acho que o mercado está expandindo, acho que estão se criando outras funções dentro do audiovisual. Quais, que não por existiam, por exemplo. Eu acho que estão, assim, antigamente, eu acho que uma pessoa fazia um monte de coisa. E agora a gente está entendendo que, né, até por uma qualidade de vida de todo mundo, algumas funções estão se destrinchando, sabe? Então a pessoa não faz mais tudo, né? Sim. Eu fico me lembrando de colegas que eu conheci que trabalhavam no audiovisual nos anos 60, nos anos 50, nos anos 70. Então, por exemplo, faziam direção de arte, a maquiagem, era um montador e era continuista, a mesma pessoa. Entendeu? Caramba. Isso já mudou. Então, agora a gente tem ainda uma amplitude de outras possibilidades. Então, por exemplo, o diretor de arte já tem uma equipe, hoje em dia, muito maior. Tem o seu produtor, o produtor de arte também tem outro assistente, daí tem o assistente de arte, tem o produtor, sabe assim, o produtor de objetos, o assistente, o produtor de objetos, vai destrinchando, assim, essas possibilidades. Isso é muito importante, né? Sim. Eu cheguei a fazer filme sozinha no meu departamento de direção de elenco, sem ter ninguém. E pensando no elenco principal, no coadjuvante, no apoio e na figuração. Caramba. Então era muita coisa. Hoje em dia eu consigo ter mais 2 assistentes, mais um produtor de figuração e contar com outros colegas parceiros que a gente vai dividindo as funções e o trabalho, assim. Então, eu acho que tem surgido muita coisa mesmo. Assim, é legal você falar isso para as pessoas entenderem um pouco de como funciona, né, a produção do audiovisual. Né, que assistir é tão fácil, parece que é tão rápido e tem toda uma complexidade. E você falou aí um pouco e queria que você destrinchasse mais toda essa cadeia, né, ou uma parte dessa cadeia, né? Um diretor tem geralmente quantas pessoas embaixo dele, quantas pessoas, por exemplo, são envolvidas no filme produzido no Brasil. É muita gente, assim, no cinema mesmo, na longa-metragem, a gente pode ter uma equipe de até 80 pessoas. Sim. Fora o elenco. Dependendo do elenco, você pode ter... o roteiro. Desde a pessoa que escreve o roteiro, os assistentes de roteiro, direção, aí os assistentes de direção, às vezes pode ser mais de um diretor, né? Podem ser 2 pessoas dirigindo juntas. Então, o assistente cada diretor tem também um assistente, pode ter o diretor assistente, que é a pessoa que ajuda num outro lugar criativo e não técnico. Então, os assistentes de direção são mais técnicos, né? Cuidam mais do planejamento da filmagem ali, né? Do plano de filmagem, do que cada departamento mais ou menos está fazendo e tem que entregar no cronograma previsto ali da produção da obra e tudo mais. Então, aí você tem a equipe de fotografia, que tem o foquista, o primeiro assistente de câmera, o segundo assistente de câmera, o terceiro assistente de câmera, o logger, que é o cara que descarrega o cartão lá da câmera. Antigamente tinha 2, por exemplo. O primeiro assistente de câmera já era também o cara que fazia o foco, entendeu? E aí o segundo assistente de câmera, que era o cara que carregava o chassi, que era o negativo, era o cara que não tinha o cara do cartão, né? Porque era negativo. Então, enfim, a pessoa carregava o próprio equipamento, todo mundo, assim, era uma loucura. E você pode ter, dentro de um filme, um elenco, às vezes, de também 80 pessoas, 100 pessoas, entendeu? Então, isso, a gente está falando de um projeto. Figurantes. Fora os figurantes, você pode chegar a ter 500 figurantes num projeto. Sim. Numa série, por exemplo, acho que eu fiz uma série com o maior número de personagens que já foi feito aqui no Brasil, que foi a série sobre a trajetória do Silvio Santos, o rei da TV. Você fez? Eu cheguei a ter 460 personagens para serem escolhidos. Caramba. Se você parar para pensar numa média que eu testei 5 atores para cada personagem, obviamente não foram só 5 para cada personagem, pensa a quantidade de atores que eu conversei para fazer essa série. É muita gente. Sim. Na série do Silvio Santos, eu acho que a equipe chegou a ter 150 ou mais pessoas, entendeu? Então, você vê a possibilidade de mercado que existe, na verdade, de quantidade de pessoas trabalhando numa série. É muita gente. Eu já trabalhei em projetos de série onde tinham 8 assistentes de direção.
8? Porque o projeto era tão grande, então tem a pessoa que faz a pré, a pessoa que faz o set e a pessoa que está pensando no futuro. Então, é muita coisa, entendeu? Então, assim, é um mercado muito grande, tem muita chance de trabalho, sabe? Assim, e a gente tem cada vez mais incentivado que os contratantes chamem estagiários, por exemplo, sabe? Para a gente começar a ensinar pessoas para que elas possam ter um plano de carreira e seguir uma carreira e tudo mais. Assim. No meu departamento de direção de elenco, a gente escreveu, né, um plano de carreira, esse lugar para que as pessoas aprendam como funciona o nosso departamento e aprendam como seguir essa trajetória, e que eu acho importante, sabe? Sim, muito importante, até porque a gente está falando de um mercado que é muito fechado também, né? E precisa abrir, precisa ter acesso a mais pessoas e elas entenderem como funciona, né? Porque o projeto, na verdade, começa de uma ideia, aí passa na mão de uma pessoa que começa a escrever, aí vai para o roteiro, aí esse roteiro às vezes vai para uma equipe de roteiristas, que a gente chama sala de roteiro, então tem uma pessoa que é a cabeça que coordena, às vezes 5, 6 pessoas contribuindo nesse roteiro. Vários tratamentos desse roteiro. Vários tratamentos. Aí, isso assim, eu tô falando da parte aqui criativa. A gente tem a parte depois ali de pós-produção toda, que às vezes pode ter uma equipe também de 50 pessoas, Só entendeu? na pós? Só na pós. Então você pode. Aí depois você tem a parte do canal, por exemplo, que tem mais, sei lá, mais umas 50 pessoas lidando. Então, vê a quantidade de gente que trabalha em várias etapas do desenvolvimento de um projeto audiovisual, assim, é muita gente, mesmo. Assim. E você gosta mais do quê? Filmes, séries, publicidade? Eu gosto muito de conteúdo mesmo e muito de série e filme, assim, né? Eu não diria que eu tenho um gênero específico, assim, porque eu gosto de assistir de tudo mesmo, assim. Eu assisto muita coisa de muitos lugares, de muitos países, assim. Gosto de assistir coisa nova. Outro dia assisti um documentário que eu fiquei apaixonada, de uma menina chilena, e aí adorei, achei um dos documentários mais incríveis que eu vi nos últimos tempos. Então eu acho que tem possibilidades para ver muitas coisas, assim. Eu gosto bastante de conteúdo mesmo, de audiovisual. E você também é professora? Sou professora do departamento de direção de elenco, né? Eu dou aula de como funciona esse departamento. Eu fui a primeira pessoa a criar um curso de produção de elenco no país, entendendo, né, de onde vem a ideia, de como funciona esse processo, que não é só eu ter um número de telefone de um ator, né? De onde eu tiro a ideia de dentro do roteiro, como que eu faço para encontrar os atores, como que funcionam os testes, como que funcionam as aprovações, de o que se passa nesse lugar todo. E é muito legal porque é uma área que as pessoas não imaginam como funcionam, né? Eles acham que os atores vêm como uma luzinha que cai do céu direto no set, que ninguém pensou sobre, né? Sim. E o que mais te chamou a atenção nesses cursos, nessas aulas que você ministra? Eu adoro dar aula e, assim, eu acho muito divertido você falar do seu conhecimento, assim, né? Eu tenho esse lugar um pouco que eu digo que eu dou aula para o meu conhecimento passar para alguém mesmo, assim. Eu acho que eu estudei tanto que não vale a pena esse conhecimento todo ficar comigo, sabe? Sim. Conhecimento é para ser passado, sim. É para ser transmitido, para que outras pessoas contribuam com esse conhecimento e aí peguem o conhecimento delas e passem também para outras. É assim que a gente consegue evoluir, sim, né? A sociedade e tudo mais. Então, acho que isso é um dos maiores prazeres que eu tenho de dar aula. Sim. Bom, você tem alguma dica para quem quer entrar nesse mercado de audiovisual? Compartilha aqui. Ou dicas? Eu acho que, assim, é muito importante entender que não é uma área que é só diversão, que tem muita dedicação e muito estudo, de verdade. As pessoas precisam entender. Se for um sonho das pessoas, que elas se joguem e não desistam mesmo. Que é difícil, Que né? é difícil às vezes a gente se manter financeiramente e tudo mais, para os atores, para os técnicos e tudo mais. A gente não tem uma constância, né, de trabalho, eu diria. Um mercado que possa estar contratando todo mundo o tempo inteiro. Mas eu acho que tem que começar a se jogar em cursos, em oficinas,
né? Começar a conhecer pessoas, dar a cara a tapa no sentido de, tipo, me chamem para trabalhar, né? E começar a conhecer as pessoas sem medo, né? Não ter medo de começar a ser estagiário, assistente, não ter medo de aprender. E aí você vai crescendo, você vai conhecendo cada vez mais gente, né? E vai crescendo, assim. Acho que é um pouco o processo é esse. O que é que você acha que falta para a gente ter, de fato, uma indústria de audiovisual no Brasil? Eu acho que falta investimento, mesmo. Acho que faltam grandes empresas e grandes investimentos mesmo na nossa cultura, de verdade. Porque criatividade a gente tem. E muitas histórias, né? E muitas histórias. O Brasil tem muita história. É impressionante. Tem coisas que eu falo, gente, é só aqui no Brasil que acontece, não é possível. Pode compartilhar uma história que você pensou isso? Ai, não sei, assim, eu acho que todos nós, às vezes, temos acesso a algumas histórias, até de jornal, algumas coisas que você fala, gente, mas como que passou na cabeça da pessoa para ela fazer isso, sabe? Isso que eu acho muito divertido, né? As possibilidades de ideias que passam na cabeça das pessoas, que elas promovem determinadas ações, aí você fala, gente, mas como é que pode a pessoa ter feito isso na vida? E tantas histórias divertidas como as histórias trágicas, tem de tudo aqui, né? Assim, tem de tudo. Sim. Tem histórias cômicas demais, assim, tem muita coisa. E assim, a gente tem uma história de país também muito importante que a gente precisa contar, mudar, transformar, né? Muitas revoluções, rebeliões. Eu não sei, é um país misto demais, assim, que precisa escutar tudo isso. Perfeito. Ai, o tempo se fez curto, né? Essa conversa tá tão boa, mas infelizmente a gente está chegando ao final de mais um programa Perfil e Negócios. Olha, que honra! Sou imensamente grata em você estar aqui com a gente, compartilhando tanta sabedoria, tanta experiência. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Gal, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. É isso, gente. O nosso programa termina por aqui. Um grande abraço para você que nos acompanhou. E semana que vem tem mais Perfil e Negócios, porque assistir já é um ótimo negócio. Até lá!